Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Começando uma semana muito importante antes da grande decisão da temporada até aqui, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o confronto contra o Pouso Alegre é um confronto fundamental para a sequência do Atlético na temporada em todos os aspectos. No aspecto esportivo, é óbvio, o Atlético quer chegar mais longe na Copa do Brasil, não quer passar pelo vexame, né? Porque se o Atlético foi eliminado pelo Pouso Alegre, aí não tem muito o que inventar. É um vexame. E pelo aspecto financeiro também. A gente sabe que a situação financeira do Atlético na temporada não é mil maravilhas como a gente vinha vivenciando em outros cenários. Então, no final das contas, cada premiação que entrar da Copa do Brasil vai ser muito importante para o Atlético tentar terminar o ano de uma maneira minimamente positiva, não tendo aquele superávit monstruoso, mas de uma maneira minimamente positiva. E uma pergunta que me fazem muito, e acho que é muito importante esclarecer para vocês da melhor maneira possível, é se o Atlético ele é um time que vem evoluindo ou não vem evoluindo. E acho que a gente pode avaliar isso de duas formas. A primeira é na questão perceptiva. O Atlético é um time melhor do que foi na primeira metade desses 12 jogos que o Atlético tem já nesse momento de campeonato estadual? E eu acho que sim. Eu acho que o Atlético amadureceu em vários aspectos, acho que o Atlético se defende melhor, acho que a gente precisa valorizar esses 270 minutos sem sofrer gols, 3 jogos seguidos. Acho que ofensivamente a gente tem mais armas, a gente tem mais alternativas. Então vejo um Atlético crescendo, vejo um Atlético evoluindo. Não é um Atlético dominante, isso é verdade. Mas é um Atlético que consegue se adaptar muito bem a cenários adversos. Isso também é verdade. Quando a gente fala de um Atlético que sabe jogar em transição, quando a gente fala de um Atlético que sabe jogar num jogo mais posicional, quando a gente fala de um Atlético que cria muito em ambos cenários, além da qualidade técnica individual dos jogadores, que eu acho que em confrontos, tanto no Campeonato Paranaense como nesse começo de Copa do Brasil, vão fazer a diferença, acho que o Atlético é um time que vem dando pequenos passos. É que esse início de temporada, eu acho que a gente tem o Campeonato Paranaense como um campeonato para se preparar para as principais competições, e a gente tem a Copa do Brasil de forma diferente. Acho que a gente não pode olhar para a Copa do Brasil de uma maneira que, não, é só as primeiras fases da Copa do Brasil. Tropeçar na Copa do Brasil afeta aonde a gente quer chegar lá na frente. O Atlético não pode ser esse time parcimonioso na Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente tem que chegar, a gente tem que fazer o nosso melhor. E se Deus quiser se classificar sem nenhuma dificuldade, porque o time do Pouso Alegre é muito ruim. Lembrando que o América Mineiro, um dos nossos concorrentes para o acesso da primeira divisão, que faz um bom início de temporada, meteu 7-0 no time dos caras. Então, assim, o Atlético tem uma disparidade técnica muito grande para conseguir a classificação até com certa facilidade. Mas eu quero me aprofundar nessa questão, se o time evoluiu ou não. Então eu trouxe uma tabelinha que eu preparei aqui. Espero que dê para ver. Acho que vai dar para ver, sim. Dos 6 primeiros jogos e dos 6 jogos seguintes, né? Que bota aqui. Nos 6 primeiros jogos, rodada a rodada, uma descrição, se você quiser parar para ver com calma. O Atlético fez 9 gols, tá? Nos 6 primeiros jogos. 91 finalizações. O expected goals do Atlético, 11.4. Ou seja, se esperou que o Atlético fizesse ali cerca de 11 gols. Acabou fazendo 9, abaixo da expectativa. Posse de bola, que o torcedor ele vem cobrando times de posse de bola. O Atlético tinha 52%. Finalizações sofridas foram 36 finalizações sofridas. Gols sofridos, 5 gols sofridos, apenas um jogo que o Atlético não tomou gol, que foi o Atletiba. E a gente tinha uma expectativa de ter tomado 2,61 gols e a gente tomou quase que o dobro da nossa expectativa. Então, olha os números. O Atlético, na primeira metade do campeonato, fez menos gols que a expectativa e o Atlético tomou o dobro de gols da expectativa. Então, era para ter um Atlético de 11 gols feitos e 3 sofridos. Foi um Atlético de 9 gols feitos e 5 sofridos. E uma posse de bola aqui de 52%. Então, assim, era um Atlético ainda tentando encontrar um equilíbrio maior. E para mim o equilíbrio é a gente fazer mais gols e sofrer menos gols. Beleza? O que o Atlético conseguiu melhorar nessa segunda metade, tá? O Atlético tem mais gols. O Atlético teve 9 gols
na primeira metade, o Atlético tem 10 gols na segunda metade. E me chama a atenção o seguinte: o Atlético teve o dobro de jogos fora de casa nessa segunda metade. O Atlético jogou em gramados ruins pra caramba. Na primeira metade, a grande maioria foi na arena. Na segunda metade, a grande maioria foi fora de casa e mesmo assim o Atlético fez mais gols. Então vamos marcar aqui desse azulzinho claro, check, o Atlético melhorou o seu índice de gols. Nessa primeira parte, o Atlético finalizou 91 vezes e aqui finalizou 81 vezes. Só que vamos terminar de ver aqui. E o Atlético aumentou o seu perigo de finalização. Finalizando 10 vezes a menos, o Atlético teve um expected goals de 0,5 a mais. Ou seja, o Atlético finalizou menos e levou mais perigo e fez mais gols. Tem como não tratar isso como uma evolução? Eu não consigo. Acho que nesse aspecto ofensivo o Atlético melhorou. O Atlético precisa de menos para fazer um gol. O Atlético precisa de menos para levar perigo. Esses são os números que estão falando. O Atlético tem mais posse de bola. Uma cobrança que o torcedor tem de forma constante. Ou seja, 52 na primeira metade, 55 na segunda. O Atlético está se aproximando de uma média que eu considero quase que uma média dominante no sentido de o Atlético conseguir ter ali um cenário de 60%, 65% de posse de bola que eu já considero que você está dominando o adversário. Aí você tem aqui, ó, agora a questão defensiva. Na primeira metade, o Atlético sofreu 36 finalizações, tá? Eu quero deixar isso claro. O Atlético sofreu 36 finalizações e passou só um jogo sem sofrer gol. Na segunda metade, o Atlético sofreu 64 finalizações, quase que o dobro, e 3 jogos sem sofrer gol. O que isso significa? Isso significa que o Atlético está conseguindo se proteger melhor. Porque as finalizações aumentaram, o perigo de gol aumentou, e o Atlético consegue sofrer menos gols. O Atlético sofre 4 gols, tá? E é muito importante a gente entender aqui como os jogos fora de casa condicionam esse aumento do expected goals, né? Por exemplo, esse jogo aqui 2.14, 1.65, 1.47. Dentro de casa, o Atlético 0.22, 1.16. Na Baixada, o Atlético está conseguindo se defender ainda melhor. Na Baixada, o Atlético está conseguindo manter uma média boa. Se você pegar na Baixada, é 0,70 e pouco. Uma média bem próxima do que a gente teve nessa primeira metade, mas sofrendo menos gols. Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração. Então, o Atlético está evoluindo, os números dizem que sim. A gente precisa de menos para fazer gols, a gente precisa de muito mais para sofrer gols e a gente tem mais posse de bola. Então, eu até entendo as cobranças ao trabalho do Barbieri, tá? Eu acho que o trabalho do Barbieri, de certa forma, merece algumas cobranças. Mas eu também não consigo botar esse trabalho como estagnado. O trabalho do Atlético, ele evolui, ele ganha peças, é verdade. Acho que o Atlético ganhou umas 5, 6 peças desde essa primeira metade de campeonato. E agora o Atlético precisa fazer algo que qualquer time que tem uma temporada como o Atlético, de o melhor time do cenário, precisa fazer, que é matar jogos. Se o Atlético fosse um pouquinho mais letal, se o Atlético tivesse um pouquinho mais de capacidade de conversão de chance, que a gente melhorou substancialmente quando a gente tinha o Alan em campo e agora a gente perde o Alan, a gente estaria falando de um Atlético com aproveitamento bizarro. Jogos contra Cascavel, jogo contra Azures, jogo contra... Enfim, são jogos ali que a gente teria um aproveitamento muito melhor. Cianorte, Operário. Então eu acho que é isso que falta pro Atlético, até para ele passar um pouco mais de confiança pro torcedor. Mas volto a dizer, da primeira metade, você precisar de menos para fazer um gol e precisar de muito mais para sofrer um gol, cara, o Atlético está melhorando em ambos os lados. Pode melhorar ainda mais. E eu acho que o Atlético não vai sair do Campeonato Paranaense no seu auge técnico e tático, enfim. Mas vai continuar evoluindo, até porque a partir de agora, se o Atlético chega na final, que eu imagino que vai acontecer, um jogo na Baixada agora contra o Azures, 2 jogos na semifinal, um fora, um na Baixada, 2 jogos em casa, um na Baixada e um fora. Então a tendência do Atlético agora é ter 2 jogos fora e 3 em casa. E os números substancialmente crescem em casa, que é natural, até pelo contexto de Campeonato Paranaense de campos muito ruins fora de casa. Então a minha resposta, a resposta dos números é a mesma. O Atlético tá melhorando sim. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.